trata mais do produto, né? Se trata no porquê. A maquiagem, seu maquiador, ele tinha um objetivo claro, um propósito, um porquê de estar fazendo aquilo. Grandes coisas deixam de acontecer não ter porquê claro do que por que aquilo existe. Então, e é exatamente aí que a gente entra na questão dos círculos dourados de Simon Sinek. Ele traça um esboço assim de como você pode encontrar o seu propósito, o seu porquê da sua sorveteria existir. Muitas das pessoas elas começam as perguntas de baixo para cima ali, do o que eu quero, né? Daí depois ele vai para o como eu vou fazer o que eu quero, para depois você se justificar do que, por que está fazendo aquilo. Já percebeu que até numa simples decisão de compra você segue esse fluxo? Ah, eu quero comprar essa máquina de sorvete. Você nem está precisando da máquina de sorvete. Daí você vai lá, bom, aí você vê como você vai comprar. Ah, eu vou comprar assim, vou parcelar, assado, etc e tal. E aí depois você criar uma justificativa na sua cabeça para racionalizar a sua decisão. Então tudo começa na emoção, né? No sentimento, ah, eu quero ter isso, eu quero comprar aquilo. Aí você vê como é que você vai fazer ter aquela coisa, então você cria um porquê para racionalizar a sua decisão que foi completamente sentimental e emocional. O que você tem que fazer dentro do empreendedorismo, dentro da sua empresa, é inverter essa linha de raciocínio, porque você não é mais consumidor, você é o cara que está montando uma empresa. Tem que ser profissional nisso. Então você inverte. Você começa pelo porquê. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, surgiu um negócio para você tomar a decisão. Você vai fazer, mas por que eu tenho que fazer isso? E aí você vai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até se tiver realmente justificativa clara para tudo isso, não for uma coisa imaginativa, uma criação que você fez só para se sentir melhor, aí sim você tem que tomar a decisão de fazer ou não. E quando você cria o seu propósito, é a mesma coisa. No exemplo ali do Boticário, ele tinha um propósito claro do que ele estava fazendo. Ele fazia o curso de maquiagem porque ele precisava deixar a esposa dele feliz e vaidosa. E ela não tinha mais condição. Ele não era um maquiador profissional. E ele conseguiu seguir o propósito dele. Na sorveteria vai ser a mesma coisa. Então, começar do por que você faz o que faz, né? Qual é o propósito disso aqui? Por que eu hoje estou aqui fazendo esse curso? Eu tenho um propósito claro do porquê que eu faço isso. Eu faço isso aqui primeiro porque o meu propósito pessoal é educacional. Meus pais, os dois são professores, né? Agora são aposentados, mas eram professores. Eu cresci nesse meio educacional. E eu tenho vocação para isso. Desde pequeno, mesmo quando eu tinha lá os problemas de fala, eu ia e queria falar. Então, eu tenho essa vocação. Tem um motivo claro de por que ser no sorvete. Por que é no sorvete? Porque o sorvete, como eu falei mais cedo, no início da aula, é o maior construtor de memórias que existe. Gente, o que leva para o final da vida são as memórias. Então, se a gente leva as memórias, se eu colocar uma mensagem dentro dessa memória que o cara está levando dentro do sorvete, eu estou me realizando. E por que durante os cursos? Porque eu consigo fazer isso, fazer com outros sorveteiros. Eu não preciso fazer só eu aqui na minha sorveteria e na minha distribuidora. Eu consigo com o Joélio lá no Nordeste, consigo com a Alda lá em São Paulo. Começam a fazer a mesma coisa e deixar cada vez as pessoas melhores, com mais lembranças, mas fazendo a venda do sorvete da maneira correta. Esse é o meu propósito, esse é o meu porquê. Então, qualquer coisa que apareça na minha frente que esteja dentro desse propósito, eu abraço. Qualquer coisa que apareça na minha frente que está completamente fora desse propósito, eu afasto. Qualquer coisa, até eu estava falando do que as pessoas falam, e qualquer coisa que as pessoas falem que são contra o meu propósito, eu não estou nem aí. Sou eu, a da outra pessoa, aí é o problema dela. Ela tem que tratar lá o problema dela. O meu é esse. As pessoas apoiando vão vir junto. Então, você ter claro o porquê, para que depois você possa entrar no como você faz e o que a gente vai fazer, quais são as ações. A gente a próxima aula, que é o quê? O plano estratégico, depois é o que a gente vai fazer, o passo a passo. Então, a lista de coisas de execução. Mas só que a gente não consegue chegar nessa lista de execução se a gente primeiro não fizer o porquê e o como ali direitinho.
tá? E aí eu coloco aqui algumas perguntas que auxiliam a você encontrar o seu propósito. Aí, esse aqui é o teu propósito como pessoa, que muitas das vezes pode estar junto com o seu propósito empresarial também. O ideal é que você case essas duas coisas. Eu consegui casar, algumas pessoas não conseguem casar. E aí tem até pessoas que até desistem do que está fazendo hoje. Elas descobrem o propósito e vê que não é a sorveteria, ela tinha que estar fazendo outra coisa, tá? Então, assim, como é que você tem que responder essas 4 perguntas? O que você acha que é bom fazendo? O que as pessoas gostam de ouvir você falar? Sabe, aquele negócio que quando você começa a falar, as pessoas param para te escutar, né? Se você está fazendo um negócio, todo mundo vira as costas, o teu propósito não é esse, entendeu? Você está desconectado. Se você perdesse tudo que você faria isso novamente? Seria que eu posso quebrar a empresa inteira. No dia seguinte, eu abro aqui uma live, eu abro um Meet aqui e começo a dar aula do zero. Por quê? Porque eu estou no meu propósito. Eu sei que coisas vão acontecer. Eu sei que vai ter altos e baixos. Eu sei que vai ter problema. Só que eu vou me manter firme no meu propósito, falindo, crescendo, o que for, eu consigo começar do zero. Tá? E o que você faria até de graça? É aqui, várias vezes eu já dei mentoria para pessoas que estavam de graça. Eu vi que eram pessoas que mereciam estar ali. Claro que começaram de graça e aí depois se interessaram em continuar com a gente em outros momentos, em outras mentorias, ter uma proximidade maior e aí a gente foi evoluindo. Mas o pontapé, às vezes a pessoa não tem o recurso imediato, a gente também faz de graça, porque não tem problema. Algumas coisas então, tem palestra que a gente dá que tem 3 tipos de convite. Um muito caro, um intermediário e um outro que é baratinho. Por que tem esse muito caro? Esse muito caro é justamente para pagar esse cara aqui que é baratinho. Esse cara que é baratinho, ele não paga as contas da palestra. Mas eu sei que ele precisa estar lá, porque aquilo ali vai ajudar na vida dele. Mas só que esse cara que está muito caro, ele tem recurso para pagar, então ele tem que subsidiar essa turma aqui de baixo também. Tá? E aí, o que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver o plano estratégico, que é tá, o seu propósito. Então, assim, na aula, vocês vão trazer já pronta essa parte do propósito, tudo que a gente traçou aqui, e aí a gente vai olhar junto, identificar esse propósito, vai definir os objetivos claros para os próximos 5 anos, baseado em quem? Baseado no que você já fez olhando para trás, baseado no que você traçou de propósito, para que a gente possa projetar isso para os próximos 5 anos e a gente ir criando esse plano, né, que é um plano de ação, passo a passo para se chegar lá. Identificar o problema que está impedindo de alcançar esses objetivos. Isso é uma coisa que a gente vai fazer na próxima aula também, que assim, você viu o seu propósito, olhou o retrovisor, já olhou para frente também. Mas por que você não conseguiu chegar até lá? Saiba que se você não bate uma meta, se você não consegue alguma coisa, não tem outra justificativa. Tudo é abundante no mundo, tudo já existe. A única coisa é que você não sabe como faz aquilo. Então a gente precisa saber exatamente o que você desconhece, qual é o problema que você está tendo hoje, para que a gente tire esse problema e você possa acessar e alcançar os seus objetivos. Tá? E, por último, ali, controlar e mensurar esses resultados. Depois que a gente definir um plano de ação, é ver como é que você vai controlar e mensurar todos esses resultados. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É sair do anonimato. Eu sei que tem gente aqui que não está mais no anonimato, que já tem até sorveteria relevante, mas é sair do anonimato e conquistar a autoridade sem perder a nossa essência. Esse é o ponto-chave da vida. Isso vai manter a gente no centro do que a gente tem que fazer e vai dar muito orgulho para todas as gerações quando a gente chegar no final dessa caminhada, olhar para trás, ver todo o legado, ver tudo que a gente fez até aqui e deixar um novo mercado de sorvete, porque o mercado de sorvete precisa ser renovado, levar muito mais do que está sendo levado hoje. E não está levando adiante porque o mercado de sorvete não está levando a essência real do negócio, olhando muito só para a parte material e não está levando a essência. O material é importante, o lucro é importante. Esse aqui é uma mentoria de lucratividade. A gente vai falar muito disso em vendas, em ordem, em aceleração para escalar.
Só que a gente tem que fazer tudo isso baseado no alicerce, numa coisa firme, senão a qualquer momento. Qualquer casa que é construída em uma rocha, em terreno firme, ela fica para sempre. Casa que é construída em terreno de areia, qualquer ventinho que bata, a casa vai cair, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje aqui. Foi um prazer a gente conversar. Coloque em prática em tudo que a gente falou aqui. Pegue todas as perguntas, respondam. Vocês já viram como é que vai ser a próxima aula, então já cheguem preparados para a próxima aula, dentro daquelas perguntas que foram passadas anteriormente, e aí eu conto com vocês ali para que a gente possa dar o próximo passo, construir esse alicerce ali no na parte 2 desse módulo, tá bom?